Aquela semana foi especial. Alguns acontecimentos excepcionais. Meditamos no domingo passado a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, já no primeiro dia da semana, chamada purificação do templo. As coisas que Jesus ensinou no sermão profético, falando daquilo que haveria de acontecer ainda. E então chegamos à quinta-feira. E aquela quinta-feira reservava algo para os discípulos que eles não esperavam de forma alguma. Procederam como seria o mais natural. Era o dia da preparação da Páscoa. E então os discípulos perguntam a Jesus: aonde queres que preparemos a ceia? Aonde queres que preparemos a celebração da Páscoa? E Jesus então deu a orientação: vão na cidade que está adiante e vocês sigam um homem que vai com um vaso na cabeça, e na casa em que ele entrar, perguntem aonde é o aposento onde celebrarei a Páscoa. E os discípulos fazem exatamente assim, e então lhes é apresentado um cenáculo mobiliado, onde eles ali fazem os preparativos. Chega o cair da tarde e Jesus com os demais discípulos se dirige para aquele lugar. O cair da tarde significa para o judeu que contava o dia a partir do pôr do sol. Então, a partir daquele pôr do sol já seria a sexta-feira. Iniciava então aquele dia que tinha algo de ainda mais extraordinário. Mas ali, naquela celebração, eu gostaria de que lêssemos o texto no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Estaremos lendo os versos de 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos de 22 a 26. Nós temos aí o momento em que Jesus está à mesa com os discípulos, e um pouco antes desses versos está a narrativa de que Jesus inicia aquele momento dizendo: um de vocês vai me trair. E os discípulos começam a se perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu? Mas Jesus diz: é alguém que comigo põe a mão no prato, alguém que compartilha a vida comigo, mas há de me trair. A partir do verso 22 do capítulo 14 de Marcos, nós lemos: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os discípulos não sabiam o que é que Jesus estava representando naquela hora. Hoje nós olhamos e quando pensamos em Jesus falando a respeito do seu corpo e do sangue derramado, do seu sangue, nós entendemos que ele se referia a algo que aconteceria no dia seguinte, mas os discípulos não sabiam ainda. Eles estavam recebendo aquilo de Jesus, mas sem entender qual era o propósito daquela celebração. Mas naqueles dois elementos estava o significado, algo que Jesus, antes da sua morte, disse que eles deveriam celebrar. Eles deveriam rememorar, que aquilo se tornasse um memorial para eles. Essa cerimônia deveria ser repetida para que nunca esquecêssemos, nunca deixássemos de trazer à memória o seu sacrifício, que aconteceria ainda no dia seguinte. O pão
passaria a representar o seu corpo ferido na cruz. O seu sangue ali, o vinho, o seu sangue ali na cruz derramado para purificação dos nossos pecados. E isto sendo necessário para a nossa reconciliação com o Pai, para que pudéssemos estar restaurados à sua presença. Por isso, nesta hora, ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós cumprimos com o que Jesus ordenou que fosse feito. Mas Ele prometeu que nós haveremos de ter uma celebração ainda maior, porque no reino de Deus haveremos de participar de algo semelhante. Não sabemos exatamente como será. Mas Ele disse que não beberia deste fruto da videira até aquele dia em que há de beber um novo vinho no reino de Deus. E então haveremos de participar junto com Ele. Neste momento em que trazemos à memória o sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição, simbolizada a sua morte nesses dois elementos, pão e vinho. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Mas eles nos lembram que o verdadeiro pão, o corpo de Cristo, foi supliciado e morto numa cruz. O seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Neste espírito, participemos desta celebração. Lembrando aquilo que o apóstolo Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. É momento de olharmos para a nossa vida e vermos naquilo em que podemos estar tendo algo que não está em plena comunhão com Deus. E é o momento de colocarmos-nos diante dEle, de entregarmos diante dEle, de pedirmos a sua ajuda para mudança de procedimentos, de reiterarmos o nosso compromisso, o nosso propósito de servi-lo, de viver de maneira que seja do seu inteiro agrado. Examine-se e assim coma do pão e beba do vinho. O interesse de Jesus não é que examinemos-nos e se encontrarmos alguma coisa, venhamos a dizer: não vou participar porque tenho tido esta prática. O que Ele deseja é que entreguemos a Ele a nossa vida, que ao nos examinarmos possamos dar o passo de dizer: sim, Jesus, eu quero viver para o teu inteiro agrado, e assim participar do pão e do vinho. Os membros de igreja evangélica, em comunhão com sua igreja, tendo dado já o testemunho através do batismo de ter morrido para a vida antiga sem Jesus e ressuscitou então para uma nova vida onde Jesus é Senhor. Convidamos para participar deste momento de ceia. E convidamos aqueles previamente orientados para a distribuição destes elementos a virem à frente e assim participarem. Convido o pastor Júlio e pastor Nelson para aqui ao lado poderem auxiliar nesta ministração, enquanto estaremos entoando louvor ao nosso Deus. Algum irmão, membro de igreja evangélica em comunhão com sua igreja, deixou de receber algum dos elementos? Dê-nos um sinal. Fiquemos de pé. Naquele momento em que Jesus
entregou, distribuiu com os discípulos esses elementos. Eles ainda não entendiam, como dissemos, mas nós já entendemos. E ao participar desses elementos, lembramos para a nossa vida o que o Senhor Jesus Cristo fez. Pastor Nelson, dirige-nos em oração antes de participarmos do pão. Oremos. Santo Deus, esse pão representa o corpo do teu Filho Jesus. Representa também, meu Deus, da parte de Jesus, um ato de amor incondicional ao Senhor e a nós. Um ato de amor expresso numa obediência que teve um alto preço e que traz consigo, Senhor, ao participarmos desse ato simbólico, um chamamento do teu povo para obediência. O teu Filho disse: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Temos diante de nós proposta uma cruz, um caminho que precisamos trilhar, fazendo a sua vontade, assim como Jesus também fez, cumprindo a missão que lhe era devida. Nós agradecemos pelo grande chamamento que o Senhor tem para nós e porque Jesus nos mostrou que a obediência é possível em amor. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Comamos todos do pão. Pastor Júlio, dirige-nos em oração antes de participarmos do vinho. Senhor, do mesmo modo nós somos gratos, ó Pai, mais uma vez, pela graça que encontramos em Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, porque o vinho nos lembra o sangue derramado ali na cruz. Lembra, ó Deus, a remissão dos nossos pecados, ó Deus, que pela Tua graça e por esse grande amor, Senhor, o Senhor nos alcançou através do Teu Santo Espírito em nossos corações, através do sacrifício do Teu Filho na cruz, ó Pai. E nesse período, ó Pai, de ressurreição, em que comemoramos a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós somos gratos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ressurgir dentro de nós, a cada momento, ó Pai, essa lembrança, essa memória que nos reaviva, e por isso colocamos as nossas vidas diante de Ti. Por isso, ó Deus, também venha ao nosso coração, ao coração e às necessidades de cada um de nós, com as Tuas ricas bênçãos espirituais. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bebamos todos do vinho. Podeis sentar. Aquela sexta-feira que, então, começando no entardecer daquela quinta, agora dá continuidade. E o texto que nós lemos diz que depois da ceia, tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Ali no jardim do Getsêmani, o Senhor Jesus apresentou-se diante do Pai. E a gente muitas vezes pede pela direção de Deus e a gente tem a possibilidade de apresentar diante de Deus o que é a nossa preferência. Senhor, eu tenho 2 caminhos diante de mim, eu posso optar por este ou por este, dirige-me no que é a tua vontade. A minha preferência seria este aqui. Mas o importante é podermos concluir a nossa oração como Jesus o fez. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Precisamos ter aquela imparcialidade na resposta, embora sejamos parciais na pergunta. Na pergunta podemos ter a preferência, mas na resposta podemos dizer: Senhor, eu estou pronto a fazer aquilo que Tu quiseres. Assim foi que Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade e não a minha. E logo em seguida, ele diz aos seus discípulos: levantem-se, vamos, o traidor se aproxima. E Judas o beija, identificando-o para os soldados que o acompanhavam, e Jesus é preso.
é levado para a casa do sumo sacerdote, ali reúnem-se as autoridades, os principais sacerdotes e todo o sinédrio. A Suprema Corte Judaica está reunida naquela madrugada. É madrugada ainda, mas eles estão reunidos. Possivelmente porque de antemão estavam avisados que Jesus estava sendo preso naquela noite. Estavam já de sobreaviso. Eles que tinham se combinado de como poderiam prender e matar a Jesus. E então naquela madrugada, Jesus é acusado injustamente. O Evangelho de Marcos apresenta que as acusações eram desencontradas. Mesmo aquilo que diziam a respeito do que Jesus ensinou não tinha muito nexo. Jesus é condenado ali. E durante aquele processo, Pedro, que está do lado de fora, nega a Jesus 3 vezes, como Jesus havia dito a ele. E ele havia dito: Senhor, ainda que eu tenha que morrer, eu nunca te negarei. Mas naquela mesma noite, ele nega a Jesus. Tenho em mente algo que atenua aquela situação de Pedro. Porque Pedro foi aquele que tomou a iniciativa na hora da prisão de Jesus. Ele puxa a espada e age em defesa de Jesus. Ele ataca o primeiro que se aproxima. Era o servo do sumo sacerdote, que o evangelista João registra, chamava-se Malco. E eu creio também que quando Pedro acertou a orelha de Malco, foi das duas uma. Ou porque ele não estava tão experimentado na espada e errou o golpe na cabeça, ou porque Malco foi um pouco mais rápido e puxou a cabeça de lado e a lâmina apenas cortou a sua orelha. Mas Jesus o repreende e diz: não, Pedro. Pedro estava agindo de acordo com aquilo que aquele tinha se proposto. Eu estou pronto a morrer por ti. Mas Jesus o repreende e diz: não, Pedro, eu vim para isso. E a gente, na nossa expressão, no lugar de Pedro, diria: ué, por quê? O que é que está acontecendo? Pensei que agora seria o início do levante. E ele agora sai meio que desconcertado, seguindo a Jesus, e quando alguém diz: você estava com ele, ele diz: nunca vi esse homem. Jesus é levado para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve para Pilatos. E Pilatos então, inquirindo a Jesus, Jesus mantém-se em silêncio e Jesus é condenado, crucificado, sepultado. Aquela foi a sexta-feira. O dia termina com aqueles que seguiram a Jesus, incluindo José de Arimateia, que embora fosse membro do Sinédrio, mas escondia a sua fé em Jesus Cristo. Mas nessa hora ele vai a Pilatos e diz: entregue-me o corpo para sepultá-lo. E o coloca num túmulo novo que mandaram abrir numa rocha. Termina aquele dia, iniciando o sábado. Ontem, na primeira apresentação do musical, sendo ontem o dia de sábado, estávamos lembrando que aquele sábado foi cruel para os discípulos. Aquele sábado foi permeado de insegurança, de frustração, de decepção. E eu penso até que de indignação contra Deus. Pense aí quando falece alguém da nossa família e era algo que não esperávamos e de repente pode ter sido um acidente, pode ter sido algo que poderia ser de simples solução. E a gente pergunta: mas Deus, por quê? Por que é que isso aconteceu?
E então a gente fica imaginando os discípulos, quando entendiam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus para restaurar o reino a Israel. Eles haviam convivido 3 anos e meio com Jesus. Eles dedicaram a sua vida àquilo. Eles criam que Jesus era o Messias. Eles tinham aquela afinidade pela amizade, por aquilo que havia sido a convivência com Jesus. Mas eles tinham também a fé de que Jesus haveria de restaurar o reino a Israel. E agora Jesus morreu. E agora a pergunta deles é para Deus: Deus, por quê? O que é que está acontecendo? Por que é que isso está acontecendo? Aquele foi um sábado de silêncio da parte de Deus. E algumas vezes nós enfrentamos silêncio da parte de Deus. Nós pedimos a Deus alguma coisa, nós perguntamos a Deus alguma coisa e parece que Deus está calado. Parece que Deus não fala. Mas a palavra de Deus nos orienta para 3 tipos de resposta que nós podemos esperar da parte de Deus. Sim, não e espere. E algumas vezes essa espera pode ser prolongada. O profeta Jeremias recebeu de Deus a responsabilidade, a missão de pregar que a nação seria feita cativa. E ele pregou, e o tempo foi passando. E as pessoas não viram nada acontecendo. E começaram a dizer: essa tua mensagem não é de Deus, porque não está acontecendo. E aí Jeremias voltava para Deus e dizia: Deus, como é que é? E Deus dizia: continue pregando. E nada acontecia, e Jeremias pregou durante 25 anos. Até que veio o tempo certo de Deus. A espera diante de Deus não quer dizer que Deus não está respondendo, mas que não chegou a hora da resposta. Não chegou a hora do que Deus tem preparado. Jesus já havia dito que no 3º dia haveria de ressuscitar. Aquele sábado de silêncio precedia o cumprimento do que Jesus já disse que iria acontecer. E então esperar em Deus é esperar daquilo que de melhor Ele tem para nós. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de quem não quis esperar, como é o caso de Salomão. Salomão estava para entrar numa batalha, o inimigo estava às portas, mas Samuel havia dito: vá até tal lugar e espere por mim lá. Ali Samuel haveria de apresentar sacrifício diante de Deus, colocando diante dele aquela batalha. Salomão foi ficando inquieto, mais e mais inseguro, até que ele disse: eu mesmo vou apresentar o sacrifício. Quando ele começa a apresentar o sacrifício, chega Samuel e diz: Salomão, você não esperou, a ordem foi para que você me esperasse, agora o seu reino foi rejeitado, por causa dessa atitude o seu reino foi rejeitado. Os discípulos não sabiam, mas Deus estava preparando a resposta para toda aquela tristeza, aquela dor, aquela indignação. E o sábado passa-se em silêncio. Vem o domingo. Como dissemos, o domingo começa com o entardecer, mas as mulheres não iriam ao sepulcro à noite, então logo ao amanhecer elas dirigem-se ao sepulcro. E ao chegarem ali, elas têm uma surpresa. Eu gostaria de ler um texto que, apesar de um pouco longo, traz esta narrativa, também no Evangelho de Marcos, sendo agora o capítulo 16, versículo 1 em diante. E assim nós lemos: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no 1º dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?
E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Aqui a narrativa da ressurreição, a surpresa primeiro daquelas mulheres ao verem o sepulcro aberto, e realmente o lugar está vazio, o lugar onde Jesus tinha sido posto está vazio. Um homem, um varão, um anjo enviado por Deus, então ali naquela hora diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora vão e avisem aos seus discípulos para irem para a Galiléia, e lá o verão. Elas receberam a mensagem para entregar, mas não tiveram coragem de entregar. Elas vão chegar para os discípulos e dizerem: olha, tinha um homem lá dentro. E a gente, quando pensa no anjo, a gente às vezes pensa apenas naquela figura extremamente luminosa, talvez com asas. Mas o texto diz que apenas ele era um homem vestido de branco. O entendimento dos apóstolos posteriormente é que era um anjo de Deus que estava trazendo o recado de Deus. Elas olham para aquele homem e agora aquele homem diz: ele ressuscitou, deem esse recado aos discípulos. Mas elas vão chegar para os discípulos e dizer que receberam esse recado, mas quem era aquele homem? Que recado era esse? Elas viram Jesus morto. Como é que agora esse homem vem e diz que ele ressuscitou? Mas o texto diz que ele aparece a Maria Madalena. Parece que as mulheres correram, Maria permanece por ali, e aí Jesus aparece a ela. E ela então agora corre e conta aos discípulos. Mas aconteceu aquilo que as demais mulheres pensaram, os discípulos não acreditaram. Jesus aparece então a 2 que estavam no caminho de Emaús. Eles voltam correndo para Jerusalém e dizem: nós vimos Jesus. Mas nem a esses eles deram crédito. Até que Jesus aparece no meio deles. As portas estão fechadas. Mas Jesus aparece e diz: paz seja convosco. E então Jesus repreende a incredulidade deles. Vocês não creram. Vocês não creram naquilo que eu prometi. Vocês não creram no poder da ressurreição. Vocês não lembraram que Lázaro foi ressuscitado. Vocês não lembraram que o filho daquela viúva na cidade de Naim, Jesus, ao passar por aquele cortejo fúnebre, toca naquele esquife e manda pararem e diz àquele filho daquela viúva:
levanta-te. Eles não creram esquecendo a respeito de quem estava se falando. Estava se falando a respeito de Jesus, o Filho de Deus. E agora ele repreende a incredulidade deles. E então deixa uma ordem. A ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Com o conhecimento de que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Alguns tentam inferir dessa afirmação, quem crê e for batizado será salvo, de que o batismo fosse necessário para a salvação. Daí desenvolvem-se outras doutrinas do que seja necessário para a salvação. Mas Jesus fala sobre crer e ser batizado, mas na continuidade ele diz: quem não crê será condenado. A condenação é a respeito da fé. O batismo é a confirmação dessa fé. O batismo é o testemunho público dessa fé. Mas o que pode levar à condenação é não crer que Jesus é o Salvador, de que Ele já fez tudo para a nossa salvação. Os relatos desse final de semana, de toda a semana, mas em particular, esses dias da quinta, sexta, sábado e domingo, são o registro do que era necessário para a nossa salvação. Nós hoje temos o conhecimento de todos esses fatos. E diante de nós está a fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele não precisa da nossa ajuda para a salvação, apenas da nossa fé. E quando cremos que Jesus Cristo entregou-se por amor a nós, cumpre-se em nós aquilo que o apóstolo Paulo registra e que acho tão significativo. Significativo porque a vida de Paulo foi de acordo com esse entendimento, de que o amor de Cristo nos constrange. Vendo nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquilo que fazemos para Deus é em resposta ao seu amor por nós. A prova máxima de amor foi Jesus ter assumido a cruz em nosso lugar para a nossa salvação, para perdão dos nossos pecados. E então, na nossa vida, o nosso desejo, o nosso propósito é retribuir a esse amor. Gostaria de lembrar aquela história daquele jovem que veio para a capital para estudar e compartilhava com um colega seu histórias da vida, mas sempre mencionava, quando se referia à sua mãe, mencionava que a sua mãe tinha as mãos mais belas do mundo. E aquele amigo foi ficando curioso, que mãos seriam essas tão belas, que o filho, ao se referir à mãe, sempre se referia como as mãos mais belas do mundo. E ao ser convidado pelo amigo para ir visitar a sua casa no período de férias, ele vai, e no momento que os dois estão chegando na casa, aquele amigo está quase explodindo de ansiedade de conhecer as mãos da mãe do seu colega. E quando a mãe abre a porta e vê o filho e dá-lhe um abraço, as mãos ficam expostas exatamente na direção do colega que vinha em seguida. E aquelas mãos são totalmente deformadas, totalmente manchadas. E
ele se assusta com aquilo. Mas se contém, entra na casa e na primeira oportunidade, aquele filho diz para o seu colega: quando eu era um bebê, a casa pegou fogo e o fogo tomou o berço onde eu estava. E a minha mãe meteu as mãos dentro do fogo para me tirar daquele fogo. E eu fui salvo ileso. Mas as mãos dela ficaram totalmente queimadas. E para ele, aquelas eram as mãos mais bonitas do mundo. Quando o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, é porque entendemos que na nossa vida podemos estar glorificando ao Senhor Jesus, da maneira como aquele filho glorificava as mãos da sua mãe, como ele pregava a respeito da beleza daquelas mãos, pelo tanto que elas significavam para ele. E a nossa vida, então, deve ser uma vida que glorifique a Jesus, que cumpra esse ide que Ele deixou conosco, e que em tudo que estejamos fazendo possamos falar da beleza que é a história do seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e a ressurreição naquele primeiro dia da semana, comprovando que Ele tem poder sobre a morte, que Ele tem poder como doador da vida, que Ele está vivo, que Ele vive em nós e quer realizar em nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que ao lembrarmos da sua morte e ressurreição, ao passarmos por esta semana, que é chamada Semana Santa, mas nós relembramos aquele evento regularmente, praticamente todo domingo, praticamente sempre que lembramos do sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, nós até costumamos dizer semana chamada Santa, porque para nós todo dia é dia de lembrar que Jesus Cristo entregou a sua vida. Ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e vivo está à direita do Pai. E vive em nós por meio do seu Espírito. Que possamos ter na nossa vida a glorificação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém.